Olá, seja bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. E para tratar sobre um tema muito interessante, principalmente para as pessoas jurídicas que importam e exportam. E se você é um curioso nesse tema em relação à tributação sobre o comércio exterior, ou mesmo se você está estudando para realizar um planejamento tributário para a sua empresa, eu já convido vocês a permanecerem comigo neste nosso 41º episódio. Então, vem comigo! E já que nós estamos falando sobre tributação do comércio exterior, é claro que eu preciso desvendar para ti que comércio exterior é toda atividade comercial internacional, seja ela de compra ou venda de produtos ou até mesmo serviços. Existe também aquelas estruturas regulatórias e que eu preciso também estar destacando aqui para ti, que é justamente são as normas típicas de cada país ou de cada nação. E elas têm como função principalmente regular e normatizar todos os processos administrativos e principalmente os operacionais, tanto na entrada de mercadorias, que é quando a gente fala importação, quanto na saída de mercadorias, que nós denominamos em exportação. Agora que você já entendeu o que significa comércio exterior, a gente precisa avançar. E para avançar, eu preciso te esclarecer que no Brasil existem alguns ditos aduaneiros, tá? E esses ditos aduaneiros, eles são regulados e fiscalizados pela Receita Federal. Agora, é claro que eu também falo para você que existem também outros órgãos internacionais que fazem essa regulação do comércio internacional. E os mais conhecidos é a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, é uma organização que visa ali supervisionar e regular o comércio internacional. Então, ela já tem sido firmada oficialmente desde 1º de janeiro de 95. Então, é claro que já existe aí algum tempinho. Tem também a CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional. Essa foi fundada em 1919 e tem a sede em Paris. E o seu objetivo é, sim, promover o comércio internacional, investimento e até mesmo mercado livre, tanto de bens e serviços e o livre trânsito de capitais. Então, quando a gente fala sobre comércio exterior, não é apenas para que você fixe que existe aí uma legislação brasileira. Não, você precisa, por exemplo, converter as moedas, que nem sempre são o nosso conhecidíssimo dólar. Não, existem outros tipos de moedas que você também vai precisar converter para poder realizar ali as operações, principalmente no que tange à tributação. Só que não vamos falar sobre isso agora, porque eu preciso esclarecer para vocês pontos iniciais, para que você também não possa ter aquela sensação de que existe alguma dúvida, tá? Então, antes de tudo, eu preciso esclarecer que existem situações muito importantes e que a gente vai destacar aqui como sendo o SH, um sistema harmonizado. O SH, que eu estou falando aqui para vocês, a base dele é justamente a criação do NCM. Muitos episódios eu já mencionei essa sigla aqui para vocês. O NCM, gente, ele é um método internacional de classificação de mercadorias. Então, ele se baseia basicamente em 6 primeiros dígitos. E esse NCM, o que ele traz, né? Ele confere aí um sistema para que no mundo inteiro aquele registro daquela determinada mercadoria, se você ali indicar
o NCM correspondente àquela mercadoria, você vai conhecer da mesma mercadoria, tanto aqui no Brasil, quanto na China, quanto no Paraguai, quanto nos Estados Unidos, enfim. É uma sigla mundial, por isso que a gente chama de sistema harmonizado. Por quê? Porque ele atende aí às normas mundiais, não apenas às normas internas, tá? Então, para que você possa entender um pouquinho mais como funciona essa classificação fiscal, a classificação fiscal das mercadorias, ela não é um procedimento interno, nem muito menos um procedimento exclusivo do Brasil, pelo contrário. Esse código de identificação, ele permite, muitas vezes, diferenciar uma mercadoria da outra, tanto pelo efeito técnico quanto a título de efeito de fiscalização, até para poder aplicar ali a tributação e algum tipo de incentivo fiscal, que mais para frente nós estaremos abordando aqui com vocês. A classificação fiscal em relação à importação é a mesma que vai ser utilizada para as operações de compra e venda no mercado interno. Então, como eu falei para vocês, o NCM, ele pode ser utilizado tanto para o comércio exterior quanto para as operações internas, tá? Então, essa classificação é como se fosse um RG do produto daquela mercadoria, tá? Então, ele tem ali, um códigozinho que a gente fala que tem 8 dígitos, onde ele estabelece a natureza daquela mercadoria e promove ali um desenvolvimento do comércio internacional, até porque ele facilita a coleta e as análises em relação às estatísticas do comércio exterior, por exemplo. Tá? Aqui no Brasil, a gente fala que ele serve também para indicar as alíquotas dos impostos que devem ser pagas, tá? Então, esse controle, ele é feito quase que diariamente, tanto pela Anvisa quanto pelo Inmetro e até mesmo o Ministério da Agricultura, que também tem esse controle estatístico das importações. Agora que nós já falamos sobre NCM, vamos precisar avançar, tá? Só que antes de avançar, eu preciso te dar um alerta. E o alerta é, se você é empresário ou sócio de uma empresa, você precisa sempre analisar a questão da classificação, como está previsto a sua classificação no seu sistema operacional. Por quê? Porque, gente, se porventura um NCM estiver sido cadastrado de forma incorreta, vai sim gerar danos tanto para a empresa, que pode pagar muito mais tributação do que deveria pagar, né? Quanto também, se porventura cair numa fiscalização e a autoridade fiscal verificar que o NCM de determinado item está cadastrado de forma equivocada, tá? Então, o que vai acontecer? Vai sofrer ali uma desclassificação fiscal, sobre essa desclassificação vai incidir uma multa, que é de 1% sobre o valor total dela, entendeu? Então, caso esse 1% seja menor que R$500, vai ser cobrado o valor de até 10% total do valor da mercadoria, isso se for menor. Então, naturalmente, na prática, o que acontece? Também é feita a aplicação da diferença da alíquota. Então, fique muito atento a essas questões de revisão fiscal. Por isso, já acione logo o seu advogado tributarista para que ele realize ali uma revisão fiscal junto ali com o seu contador sobre todas aquelas cadastros de produtos no seu sistema, tá? Agora, muito importante, quanto à questão da tributação em si sobre o comércio exterior, eu preciso te esclarecer que, em relação ao comércio exterior, você precisa fixar que existem 4 incidências, hipóteses de incidências de tributos distintos. O primeiro deles eu destaco aqui, que é o imposto de importação.
E o fato gerador do imposto de importação é sempre a entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Então, quando a gente fala território aduaneiro, lembre-se sempre da fronteira, do território que está recebendo ali do seu país, na verdade, né? Então, lembre-se sempre da alfândega toda vez que eu mencionar aqui território aduaneiro, tá? Tem uma outra questão que é sobre o momento do fato gerador relacionado ao imposto de importação. Lembre-se, o momento do fato gerador do imposto de importação sempre vai ser a data do registro da DI, que é a declaração de importação. E a base de cálculo do imposto de importação, ela pode se dividir em duas. A primeira é a alíquota ad valorem, ou seja, o valor aduaneiro, o valor que corresponde ali àquela mercadoria, tá? Só que lembre-se de converter. A outra é justamente a alíquota específica, ou seja, uma quantidade na unidade da medida estatística. Então, quando você tiver dúvidas em relação a como fazer a base de cálculo, qual vai ser a base de cálculo do teu imposto de importação relacionado ali àquela importação que você está realizando, você precisa sempre consultar o seu advogado tributarista para verificar a questão de se é através da alíquota ad valorem, ou seja, através do valor aduaneiro já convertido, tá? Ou a alíquota específica. E isso varia muito em relação à questão de mercadorias, porque existem mercadorias que podem sofrer ali alguns incentivos fiscais, por exemplo, né? Como, por exemplo, eu destaco aqui uma redução de alíquota. A gente sabe que o imposto de importação é um imposto com a natureza extrafiscal. Então, ali pode o chefe do Poder Executivo reduzir as alíquotas através de um decreto, por exemplo. Então, isso ele faz por quê? Porque ele precisa ali realizar algumas manobras para beneficiar o mercado interno, por exemplo. E aqui eu destaco o grande exemplo, e eu sempre falo desse exemplo, porque muitos brasileiros se viram nesse mesmo aspecto. Em determinada época, os brasileiros começaram a importar muito, mas muito eletrodoméstico oriundo da Argentina. E o que fez o governo brasileiro, na época? Ele aumentou o imposto de importação justamente para valorizar e aquecer as vendas internas, as vendas dentro do Brasil. Logo, ele elevou a alíquota do imposto de importação e reduziu a alíquota do IPI para a linha branca. Quem lembra aí? Então, essa é a dica fantástica, é o exemplo que eu sempre cito, porque muitos brasileiros realmente viveram essa época. Outro imposto que também incide e é inerente ao comércio exterior é o imposto de exportação. E o seu fato gerador é sempre a saída de mercadoria do território aduaneiro. Logo, imagine sempre que aquela mercadoria que ela era do Brasil, ela está sendo enviada para um outro país, tá? E o momento do fato gerador do imposto de exportação é a data do registro de exportação. E a sua base de cálculo, é claro, que é o preço normal do produto. Agora, um outro imposto que também é inerente à tributação do comércio exterior é o imposto sobre os produtos industrializados. E o seu fato gerador, ele se dá no momento do desembaraço aduaneiro de mercadoria de procedência estrangeira. Então, muitos veem o IPI como sendo um imposto exclusivo de
para a indústria que fabrica aqui, não. Mas ele também incide sobre as questões de comércio exterior. E quando a gente fala sobre isso, o seu fato gerador é justamente o desembaraço aduaneiro daquela mercadoria que tem ali a procedência estrangeira. E o momento do fato gerador é justamente a data do desembaraço aduaneiro. Então, ali temos como base de cálculo o valor aduaneiro mais o imposto de importação e todos os encargos cambiais. É muito, né, gente? Pois é. Mas já fica a dica. Agora, é claro que eu não posso deixar de citar ali as contribuições que são tributos também que incidem sobre o comércio exterior, que é o PIS importação e o COFINS importação, tá? Agora, o fato gerador dessas duas contribuições é sempre na entrada desses bens estrangeiros no território aduaneiro. E qual é o momento ali do fato gerador? É sempre a data do registro da declaração de importação. Agora, a base de cálculo, tanto do PIS importação quanto da COFINS importação, vai ser o valor aduaneiro. Agora, lembre-se da decisão do STF que excluiu da base de cálculo do PIS importação e COFINS importação o ICMS e o valor dessas contribuições. Então já fica aí a dica para você não esquecer em relação a essa questão da decisão do STF, tá? Agora, claro que eu não posso deixar de mencionar aqui o que ocorre, já que nós estamos no Amazonas, é claro que eu preciso também destacar aqui para você que nós temos um país dentro do nosso Brasil. E essa frase é justamente para te proporcionar uma visão mais panorâmica em relação à abrangência do modelo Zona Franca de Manaus em relação à tributação do comércio exterior. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece em relação ao modelo Zona Franca de Manaus é justamente a importação. A segunda coisa que ocorre é justamente o internamento. E como é que funciona esse internamento? São todos os produtos ou serviços oriundos do restante do Brasil para dentro da Zona Franca de Manaus. E uma terceira função que ocorre em relação ao modelo Zona Franca de Manaus é justamente o que a gente chama de internação, que é quando aquele produto que já está acabado, já está industrializado, eu diria que ele é exportado para o resto do Brasil. E essa exportação, entre aspas, a gente chama de internação. E o quarto, é claro, o quarto e último passo sobre a abrangência do modelo Zona Franca de Manaus em relação ao comércio exterior, é claro que é a exportação para os demais países. Então, nós temos, sim, produtos produzidos na Zona Franca de Manaus em diversos países, não só dentro do nosso Brasil. Agora, quando eu falo sobre algumas situações, eu nem diria situações, eu diria que no direito, principalmente no comércio exterior, a gente tem algumas nomenclaturas específicas e que causam, sim, muitas dúvidas. Então, eu vou tentar ser o mais esclarecedora possível aqui para vocês. A primeira nomenclatura que vocês vão ouvir muito, e principalmente quando estiverem diante ali de um planejamento tributário que visa a apuração e a atuação com o comércio exterior, seja ele importando ou seja ele exportando, é justamente a PLI. O que é PLI? PLI é o pedido de licença de importação. E quando a gente funciona, e quando isso é na prática, como funciona na prática, tá? Isso ocorre muito na Zona Franca de Manaus. Quando uma empresa, ela, para usufruir de todos os incentivos fiscais que são administrados pela SUFRAMA na importação de uma mercadoria estrangeira, por exemplo, elas têm essa obrigação tributária acessória, que é justamente
fazer o pedido de licença de importação. E esse pedido de licença de importação, gente, ele serve como uma ferramenta, justamente para que o importador possa se beneficiar dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, tá? E é muito fácil. Ele é feito através da internet. Ele basta fazer o download ali no site da Suframa e atender ali em relação aos procedimentos de importação, que também está no site, tá? Existem ali 2 tipos de pedidos de licença de importação, ou seja, a PLI. O primeiro é o automático, que é quando ele é feito pelo próprio sistema da Suframa, tá? Ele é feito de forma automática, já falei para vocês. E o principal objetivo dele é justamente as mercadorias para comercialização e industrialização. O segundo, tá? Já é um pedido ali, uma análise que é feita de forma visual. O sistema ele gera uma lista, tá? Referente às importações de uso próprio e até mesmo sem a cobertura cambial, ou seja, sem nenhum tipo de remessa de divisa, e visa ali todos os segmentos daquela economia, tá? Então, quando a gente fala sobre ali a análise desses pedidos, fixe na sua mente, ele é feito tanto de forma automática quanto de forma visual, tá? E para que você possa entender como funciona essa análise de documentação, porque, claro, né? Eu sempre costumo mencionar que, muitas vezes, antes do cumprimento de qualquer obrigação tributária principal, a gente tem algumas obrigações tributárias acessórias para cumprir. Então, a análise dessa documentação justamente os documentos de instrução, e são eles: o comercial invoice, que nós chamamos, o romaneio de carga, tá? Que a gente fala como o PEC-list, e também os conhecimentos de transporte. Então, isso aí já fica a critério, é como se fosse uma obrigação para que as empresas tenham que apresentar essas documentações. Agora, é claro que eu preciso te indicar que, como um semáforo, o sistema do comércio exterior, que visa ali todas aquelas operações de importação e exportação, elas também têm ali alguns canais. E que mais parece ali um semáforo. E quando eu falo isso, é justamente para que você fixe a informação, onde existe aí o acréscimo de uma cor a mais. Eu diria que é a cinza. Quando ocorre, tudo é feito de forma sistemática, ou seja, no sistema, online, tá? Agora, quando todas essas documentações e essas informações são apresentadas no sistema, você encontra aí um pedágio. Eu diria que serve como se fosse um pedágio digital, um pedágio fiscal digital, sabe? Em que o verde, a liberação está automática, o amarelo, existe sim uma advertência para que ocorra um exame documental, um vermelho para os casos em que existe aí a obrigação de se fazer um exame documental e uma verificação da mercadoria in loco, ou seja, abre o container, vou analisar tudo, tá? E o cinza, que é justamente quando existe ali um exame documental, a verificação da mercadoria e ainda o exame do valor aduaneiro, se está tudo certo diante do que foi pago, tá? Agora, para que você possa entender como funciona na prática, até que você receba essa mercadoria que foi importada, existem alguns passos e que eu vou te destacar aqui. O primeiro passo, gente, é sempre o licenciamento. Quando ele for exigível, a responsabilidade é sempre do importador e dos órgãos anuentes, tá?
O segundo passo é justamente um controle informatizado da carga, e que a gente chama de Syscomex, tá? E a responsabilidade sempre vai ser do transportador, do operador portuário, do depositário, tá? Um outro passo é justamente a disponibilidade da carga. E essa responsabilidade aqui, muitas vezes, cabe ao depositário fiel, tá? E esse precisa realizar ali o registro da declaração de importação, ou seja, da DI. E essa responsabilidade aí caberá ao importador realizar ali o registro da DI. Depois disso, nós temos a parametrização. Quando a gente fala de parametrização, a gente já está falando de sistema. E quando eu falo de sistema, lembre-se sempre em relação aos canais verde, amarelo, vermelho e cinza. Se porventura, na parametrização, tá, o canal cair no canal verde, a análise fiscal, ela já leva diretamente para o desembaraço aduaneiro, que é feito na Receita Federal. E depois do desembaraço, é claro, vão ser verificados documentos, se foi tudo pago. Enfim, você vai ter um acesso à entrega da sua mercadoria pelo depositário muito mais rápido. Por quê? Porque teve ali um canal verde, tá? Agora, em relação, se na parametrização cair no amarelo, no vermelho ou no cinza, vai ocorrer ali uma recepção de documentos perante a Receita Federal. E essa recepção de documentos vai ocorrer ali uma distribuição entre o supervisor, que vai estar ali sendo responsável para que haja uma conferência aduaneira. E somente após a conferência aduaneira é que a gente pode começar a falar sobre desembaraço aduaneiro. E depois do desembaraço, é claro, a entrega da mercadoria. Se você acompanhou exatamente esses passos que eu mencionei aqui para você, você já sabe como funciona a questão da importação na prática e quais são as responsabilidades de cada um desses passos. Agora, lembra que eu falei sobre um termo chamado... Eu falei que no comércio exterior a gente tem vários termos. Um dos termos, a gente já falou sobre a PLI, agora a DI, agora eu vou falar sobre a DCI. A DCI é a Declaração para o Controle de Internação, para o processamento do correspondente despacho de internação de cada operação de saída de mercadoria da Zona Franca de Manaus, conforme a nota fiscal. Tudo tem que estar conforme a nota fiscal. Então, quando a gente fala de DCI, é sempre ali a declaração do controle de internação. E se você ficou atento, você já sabe que internação é da Zona Franca de Manaus para o restante do Brasil, enquanto que internamento é do restante do Brasil para a Zona Franca de Manaus. Agora que nós já falamos sobre a DCI, é claro que eu preciso também estar mencionando para ti a DST. E não é uma doença sexualmente transmissível, não. Eu estou falando da declaração de saída temporária. Isso aqui, gente, costuma sempre ocasionar em relação a planejamentos tributários. Mas lembre-se, a DST, a declaração de saída temporária, tá? Para o restante do território aduaneiro, ela só pode ser realizada pelos bens que são ingressados na Zona Franca de Manaus ou até mesmo na área de livre comércio, com os benefícios fiscais previstos na legislação ali do modelo Zona Franca de Manaus. Então, toda vez que ocorrer uma saída temporária, além da nota fiscal, é necessário que a DST, Declaração de Saída Temporária, esteja anexada a essa nota, tá? Até porque, para garantir a suspensão do pagamento dos tributos, já que nós estamos falando sobre Zona Franca de Manaus, existem sim suspensão de tributos, como por exemplo PIS, COFINS, enfim. Vamos continuar, que senão eu vou acabar
te confundindo. E continuando, é claro que eu preciso indicar para vocês a diferença entre produtos nacionais, produtos estrangeiros e produtos nacionalizados e até mesmo os desnacionalizados, porque isso também existe, tá, gente? No comércio exterior é tudo possível. Para os produtos nacionais, a gente pode falar que são todos aqueles produtos que são fabricados no Brasil, ou que sofreram uma mudança ou uma transformação substancial dentro do território nacional, tá? Produtos estrangeiros são todos aqueles produtos de origem do exterior que observam sim todas as regras da sua origem, como por exemplo, um carro que é fabricado na Alemanha é um produto estrangeiro, tá? Agora, produtos nacionalizados é um produto estrangeiro que é importado com um ânimo de definitividade. Logo, a gente tem aqui os casos de maquinários que são importados e que acabam sendo nacionalizados, porque eles adentram o nosso território e aqui ficam para as fábricas estarem produzindo, tá? Isso ocorria muito antes, tá? Hoje em dia, nem tanto em relação às questões tributárias, eu diria, tá? Agora, tem também os produtos que são aqueles desnacionalizados, que é aquele produto que é nacional ou nacionalizado, que quando ele é exportado, ele tem um ânimo de definitivo, tá? Então, ele passa a se desnacionalizar quando ele adentrar o território estrangeiro, já que ele está sendo ali exportado, tá? Agora, já que eu mencionei aqui para vocês da declaração de saída temporária, mencionei ali o exemplo do maquinário, é claro que eu preciso também estar falando para vocês sobre exportação, já que nós esmiuçamos toda a primeira parte sobre importação. Na exportação, há sempre um incentivo que o envio dessas mercadorias para o exterior, elas vão movimentar a nossa economia, vão aumentar a entrada de divisas no Brasil, no país, né, no Brasil como um todo. E esse incentivo, ele acontece com uma redução da carga tributária. E eu digo, existe uma imunidade do ICMS, existe a imunidade do IPI e existe ali uma isenção do PIS e COFINS. Nós temos a não incidência do imposto sobre os serviços, no caso dos serviços, tá? Agora, trago essa importante informação para vocês, que adicionalmente a todos esses incentivos, a redução de carga, essas imunidades que eu mencionei aqui para vocês, a gente ainda tem um instituto chamado drawback. O drawback, gente, é um regime aduaneiro que suspende e isenta tributos sobre insumos que são importados para utilização em produto que vai ser exportado, tornando mais competitivo aí a questão das empresas que trabalham com importação e exportação, tá? Agora, que nós já mencionamos sobre essa questão de exportação, os incentivos, eu destaco aqui uma lembrança que eu tenho sobre algumas aulas de importação e exportação. E para que você fixe na sua mente, eu vou te falar que qual é a ideia da importação? Toda vez que se importa, você paga todos os tributos. Mas quando você exporta, você não exporta tributos. Você paga somente o imposto de exportação. Então, já que você tem acabei de mencionar aqui um importante item para que você guarde na sua memória, já fica aí a dica. Na importação, se paga todos os tributos, enquanto que na exportação, você só paga o IE, ou seja,
o imposto de exportação. Agora, como é que fica em relação à questão da importação? Já que você acabou de mencionar que na importação eu pago todos os tributos. Simples, gente. Na importação, a importação ela não tem os mesmos incentivos, nem em todas as facilidades da exportação, tá? O que acaba, assim, onerando os custos dos produtos com a incidência dos tributos. Então, a gente vai ter o imposto de importação, o imposto sobre os produtos industrializados, o IPI importação, a gente vai ter o ICMS importação, nós vamos ter o PIS e a COFINS importação, tá? Agora, para que você possa entender um pouquinho mais como funciona essa questão de transação aduaneira, é claro que eu não vou aqui estar lendo tudo que o decreto 6.759 traz, tá? Mas eu já te convido a fazer uma leitura desse decreto para que você possa entender como funciona a estrutura ali da transação aduaneira no nosso país, até porque existem acordos internacionais que o Brasil ele celebra com outros países. Então, já fica a dica para que você faça a leitura ali do decreto número 6.759, tá? Agora, é claro que eu preciso ali, já que eu falei do decreto, eu preciso definir para ti que o decreto ele menciona sobre como funciona o regulamento aduaneiro. E o regulamento aduaneiro, gente, nada mais é do que um conjunto de normas de controle e fiscalização de todas aquelas mercadorias que são procedentes do exterior e que são destinadas para o nosso território nacional, seja ele definitivo ou temporário. Então, a gente precisa sempre fixar isso na nossa mente. Por quê? Porque quando a gente fala sobre comércio exterior, é uma outra realidade que muitos de nós não está habituado a isso. Então, a gente vai ter alguns controles, como, por exemplo, o controle administrativo, que é de competência da SEX, que atua como um conjunto de órgãos, tá? Que são anuentes ali à questão do comércio exterior. E aqui eu te trago que na prática, esse controle administrativo ele é realizado antes do embarque da mercadoria no exterior ou para o exterior, entendeu? Então, seja ele para importação ou para exportação. Então, na importação, o documento de controle administrativo sempre vai ser a licença de importação, enquanto que na exportação, o controle administrativo, ele sempre vai ser aquele registro de exportação, ARE, tá? Agora, a gente também tem o controle aduaneiro, por exemplo, que esse é de competência da Receita Federal. Na importação, o controle aduaneiro, ele é o documento ali mais conhecido como DI, a Declaração de Importação. Enquanto que na exportação, o documento que a gente chama é a Declaração de Exportação, ou seja, a DUE, tá? E tem também, é claro, o controle cambial. Esse é de competência do BACEN. Então, já fica aí a dica. Lembra que eu mencionei logo no início, o valor aduaneiro, vocês vão precisar sempre fazer a conversão da moeda. Nem sempre vai ser só o dólar. Vai ter o euro, vai ter a libra, tá? E outras moedas que a gente sabe que existem, tá? Então, quando eu falo sobre a relação dos tributos, a tributação do comércio exterior, né? É claro que eu preciso sempre destacar aqui para vocês que esses tributos que são inerentes à importação, eles também ali fazem parte do nosso sistema tributário nacional e muitos não estão habituados, é claro, com a realidade de cada um, por exemplo, imposto de importação. Mas você, pessoa física, você quando faz ali uma importação, ainda que consumidor final de um produto oriundo de um país, por exemplo, a China,
no site, através da internet, você paga o imposto de importação. Então, ele é inerente sempre às questões relacionadas à importação de mercadorias ou serviços, tá? Então, para que a gente possa fixar essa ideia de tributos na importação, lembre-se sempre que a base de cálculo, ela sempre vai ser uma grandeza econômica que vai ser estipulada por lei, ali sendo aplicada a alíquota para o cálculo da quantia que deve ser paga para aquele determinado tributo. Enquanto que para a alíquota, gente, a alíquota sempre vai ser o percentual ou mesmo um valor fixo que a lei vai estipular, que deve ser aplicado sobre a base de cálculo, até para que possa ser encontrado ali um valor definitivo do tributo que se deve recolher. Agora, quando eu falo sobre fato gerador dos tributos que incidem na importação, é sempre um conjunto ou um fato distinto que a lei vincula o nascimento daquela obrigação tributária principal, que é justamente a obrigação de pagar algo, né? Ou seja, há uma obrigação jurídica que você tem, enquanto contribuinte, de pagar aquele tributo, certo? Agora, é claro que se eu falei sobre a obrigação principal, eu também vou falar sobre a obrigação acessória, que são sempre, elas não representam valores financeiros, mas elas representam ali obrigações de natureza de fazer. Ou eu vou entregar, ou eu vou fazer uma declaração, ou eu vou escriturar um livro, ou eu vou manter os meus documentos arquivados, ou eu vou emitir uma nota fiscal, ou eu vou emitir uma DI, uma declaração, né, de importação, ou uma declaração de exportação, a DUI, enfim. Todas essas importantes informações que eu trago aqui para vocês é justamente para que você fixe o conteúdo de uma forma mais teórica e até mesmo doutrinária, tá bom? Agora, muita gente pergunta, e isso é dúvida mesmo, de como se encontra o valor aduaneiro. O valor aduaneiro, gente, ele sempre vai ser encontrado através de 2 requisitos. Eu nem diria 2 requisitos, é até bem mais requisitos, tá? Primeiro, o FOB, você precisa verificar a questão do frete. E quando a gente fala sobre a questão do frete, sempre vem aquela lembrança dos icotermes, tá? Que num próximo episódio eu vou detalhar para vocês todos eles de forma bem prática, até porque se eu for mencionar todos os icotermes aqui, a gente vai ter um episódio mega longo, e essa não é a ideia, tá? A ideia é que eu possa levar até você toda a tributação que é inerente ali às questões para as empresas, voltada para as empresas que importam e exportam. Mas voltando ao valor aduaneiro, eu vou aqui mencionar para vocês que você vai precisar ter o conhecimento ali do frete, que a gente fala aqui que o mais corriqueiro é o FOB, o frete internacional, verificar o valor, o seguro internacional, as capatazias marítimas e, enfim, você vai ter ali o seu valor aduaneiro. Lembre-se, antes de tudo, faça a conversão, tá? Porque existem ali diferentes moedas e você precisa, antes de fazer os cálculos, fazer ali a conversão para a nossa moeda, para o real, tá? Agora, que eu já mencionei aqui para vocês sobre os impostos incidentes na importação, é claro que eu preciso ali estar destacando para vocês como é que funciona a apuração desses impostos, desses tributos que incidem sobre a importação. A apuração do imposto de importação, por exemplo, que ele está sujeito à importação, a fórmula, gente, é uma formulazinha. Então, lembre-se, para o imposto de importação, você apura ele da seguinte forma: o valor aduaneiro vezes o percentual do teu valor
o percentual, a alíquota do imposto de importação inerente àquela mercadoria. Então já fica a dica. Sobre ali o produto, o imposto sobre o produto industrializado, IPI, a gente tem ali a base de cálculo dele, a fórmula para que você possa apurar ele é justamente o valor aduaneiro mais o imposto de importação vezes a alíquota do IPI. Então, fixe essa fórmula, tá? Porque é a fórmula que você vai apurar o imposto de importação. Agora, em relação ao PIS, importação, tá? A gente tem ali uma outra fórmula, que é justamente o valor aduaneiro vezes a alíquota do PIS importação. PIS e a COFINS importação, é a mesma fórmula, tá bom? Agora, sobre o ICMS, muita atenção em relação ao ICMS. Por quê? Porque para se apurar o ICMS, você vai precisar, né, aplicar uma mega fórmula. E essa mega fórmula que eu falo aqui para vocês é justamente entender que o ICMS também faz parte da base de cálculo dele mesmo. Então, a gente vai aplicar a seguinte fórmula. Já pegue papel e lápis. Sempre vai ser calculado pela aplicação da alíquota do ICMS na entrada sobre a base de cálculo do ICMS. Então, a gente vai ter o valor aduaneiro, mais o imposto de importação, mais o IPI, mais o PIS, mais o COFINS, mais todas as despesas aduaneiras, conforme ali a unidade federativa. Divide tudo isso pelo ICMS, pela alíquota. Então, por isso tudo, você já vai ter ali a apuração do ICMS importação, tá? Agora, importante que eu destaco aqui para vocês é quando a gente fala que o ICMS, ele também incide sobre a base de cálculo dele mesmo. Muita gente pensa que isso aí é uma bitributação que está surgindo, mas eu te falo que isso já é reconhecido pelo próprio STF, STJ, tá? Isso já é pacificado. Então, a gente tem a alíquota do ICMS vezes o valor aduaneiro, mais o imposto de importação, mais o IPI, mais o PIS, mais o COFINS, mais todas as despesas aduaneiras. E, é claro, a gente divide tudo isso pelo ICMS. Viu que eu repeti a fórmula justamente para que você pudesse anotar? Então é isso. Já fica a dica em relação à apuração do ICMS importação. Agora, já que eu falei sobre impostos, é claro que eu também preciso mencionar aqui para vocês as taxas. Existem taxas incidentes, sim, sobre o comércio exterior. A primeira delas é a taxa Siscomex. Essa taxa, gente, ela é devida sempre no registro da declaração de importação. Então, toda vez que você for realizar uma declaração, uma DI, declaração de importação, no Siscomex, você vai ser cobrado ali dessa taxa. E essa taxa é de R$ 185 por declaração de importação. Então, lembre-se, tá? Ela sempre vai ocorrer independentemente da ocorrência de tributos a recolher. Então, ela é debitada diretamente na conta corrente, junto com os tributos que são incidentes da importação. Então, já fica a dica aí. Uma outra situação é que ela custa R$ 29,50 para cada adição de mercadorias. Então, além dos R$ 185 por declaração de importação, por DI, você ainda vai ter que pagar R$ 29,50 por cada adição de mercadoria à tua DI, observando, é claro, os limites que a Receita Federal ela indica, tá bom? Agora, a gente também tem o que a gente chama de adicional de frete de renovação da Marinha Mercante. Então, ele foi criado, essa taxa, né? Ela foi criada pelo Decreto-Lei 2.404 de 87 e hoje ela está regulada pela Lei 10.983 de 2004. Então, já fica a dica aí.
Temos também uma outra situação, que é a conhecida TCIF. Essa taxa, tá? Ela é sempre recolhida, principalmente no âmbito da Zona Franca de Manaus e principalmente nas áreas de livre comércio. Então, se você está aqui no polo industrial, realizando as importações, muito provavelmente você conhece essa taxa. Essa taxa, gente, ela é recolhida por meio de guia de recolhimento da União, tá? Sempre no dia útil, no último dia útil do mês subsequente em relação à ocorrência do fato gerador. Então, eu já te falo desde logo que não existe valores inferiores a R$50 a título de TCIF. Então, já fica a dica. Agora que nós já falamos, basicamente, sobre todos os tributos, principalmente, e as taxas sobre a importação, é claro que eu vou falar aqui sobre os impostos e os tributos que são incidentes na exportação. Lembra do spoiler que eu dei no último bloco? Na exportação, você só paga o imposto de exportação. O imposto de exportação, é claro, o fato gerador dele sempre vai ser a saída do produto do território nacional. Então, atualmente, existem pouquíssimos produtos que têm a incidência do imposto de exportação, né? A base de cálculo dele sempre vai ser o preço normal que o produto alcançaria a tempo daquela exportação, tá? Temos aí algumas despesas operacionais que eu preciso também destacar, que também são inerentes ali ao comércio exterior, como, por exemplo, a armazenagem, a capatazia, o transportador interno e também uma figura muito conhecida, que é o despachante aduaneiro. Então, já de pronto e de conhecimento seu de todas essas despesas operacionais que ocorrem, né? E elas podem variar conforme a mercadoria que você está importando ou que você está exportando também. Então já fica a dica. Eu vou estar te passando aqui alguns passo a passos, só para finalizar, para que você fique ali com a sensação de realmente você ter alcançado todo o objetivo que nós estamos aqui proporcionando, que é justamente levar até você informações necessárias. Vou te dar agora o passo a passo para realizar uma exportação. A primeira coisa, providencia a documentação necessária. E quando eu falo providenciar documentação necessária, é claro que eu estou falando sobre cuidar de toda aquela parte burocrática e documental que envolve um processo, um procedimento fiscal, tá, gente? Os principais documentos que são necessários para um processo de exportação é o cadastro no registro de exportadores e importadores, o cadastro como exportadora no Siscomex e no Radar, tá? Ter o registro de intenção de compra por parte do importador, ter o contrato de câmbio e também, é claro, não esquecer os modelos de fatura pro forma, além de ter todos os documentos do contrato de exportação, tá? Uma estratégia agora para que você possa ter uma estratégia integrada é justamente elaborar um plano de ação para exportação. E isso, é claro, eu já falo para você, você precisa ter ali um contato direto com o seu advogado tributarista, porque essa etapa ela é extremamente fundamental para que você possa garantir ali uma margem de lucro favorável dentro do processo de exportação. Então, é claro que é nessa estratégia integrada que você vai conhecer os custos que são envolvidos no processo de exportação. Então, assim, você já vai definir uma melhor rota, um modal de transporte, e aí tem muito a ver com os Incoterms, tá? Para que possa ali, além de chegar com segurança, até cumprir o prazo que está sendo estipulado ali no contrato, né?
Uma outra questão que é muito importante aqui é que eu sempre falo aqui para vocês, conheça e explore os incentivos fiscais. Então, para isso, você precisa ter o auxílio do seu advogado tributarista. Porque se você pretende exportar os seus produtos, você precisa estar familiarizado ali com o termo drawback, por exemplo, com essa nova situação. E outra situação que é muito importante, que também gera muita dúvida. Zona Franca de Manaus pode acumular incentivos com drawback? Não pode. Se você possui incentivos da Zona Franca de Manaus, você não, teoricamente, você não pode ali acumular com os incentivos do drawback. Então, já fica a dica, né? Os insumos que são ali enquadrados como drawback, eles possuem ali isenção de tributos aduaneiros e os impostos como o IPI e o ICMS, que pode sim representar uma redução significativa nos custos da exportação. Então, quando a gente fala sobre exportação, explore todos os incentivos fiscais, produza ali o seu planejamento tributário. Agora, que a gente fala sobre follow através do embarque, ou mesmo após o embarque, é justamente o acompanhar todo o processo de exportação, mesmo após ter recebido a confirmação do embarque. Por quê? Porque esse acompanhamento é muito importante, principalmente para assegurar que a carga vai chegar no destino com segurança e dentro do prazo estabelecido, tá? Agora, é claro que eu não posso deixar de mencionar que, diante de toda a estabilidade econômica que a gente vive no Brasil, muitos empresários, eles vivem ali uma expectativa com a exportação. Antes de tudo, faça um planejamento tributário, elenque com seu advogado tributarista sobre as vantagens de se exportar. E aqui eu falo algumas, eu vou só citar algumas, tá? Por exemplo, o aumento da produtividade e uma margem de lucro muito maior, já que quando a gente exporta, a gente paga menos impostos, né? A gente paga menos tributos e consegue estar ali realizando alguns creditamentos muito importantes até para que a gente consiga ali a diminuição da carga tributária e o recolhimento de impostos, que já é uma outra vantagem. Uma outra vantagem que eu destaco é uma maior segurança contra as oscilações da demanda interna, tá? Uma outra questão é a diversificação de mercados e o câmbio, por exemplo. Você pode receber em dólar, você pode receber em euro, você pode receber em libra, tá? A internacionalização da sua imagem como empresa, isso é muito importante. Você acaba aqui criando uma marca, tá? E, é claro, eu tenho que finalizar aqui com uma última vantagem que eu acredito ser uma vantagem mega importante, que é um ganho de competitividade. Então, diante de todas essas situações ligadas à exportação, é claro que eu vou passar agora a falar como importar produtos de outros países de forma legal, tá? E já fica a dica, principalmente para você que quer importar. A gente tem alguns países que são muito conhecidos por realizar essas operações aqui no Brasil, como, por exemplo, a China, o Paraguai. Então, se você quer fazer alguma importação do Paraguai, por exemplo, você precisa ficar atento ao regime de tributação unificada, a RTU. Então, se a sua empresa quer comprar produtos do Paraguai, ela já deve estar ciente que existe esse regime de tributação unificada. Então, isso só serve, tá, gente, para empresa que é qualificada tanto como MEI ou como microempresa. E aqui eu destaco que é importante lembrar que esses produtos que são destinados para o consumidor final, eles podem ser importados. Então, o comprador ele não pode passar de 110 mil por ano, tá? E isso aí é dividido entre 18 mil para os primeiros trimestres, tá? E 37 mil para o restante do ano. No Paraguai, deixa eu te falar como é que funciona a importação. O primeiro passo para que você possa importar as mercadorias do Paraguai
é que você se certifique que as faturas comerciais elas sejam emitidas de forma eletrônica, informando a Receita Federal brasileira, tá? Esse é o primeiro passo e eu destaco aqui que é um passo muito importante, até porque para dar entrada no processo de transporte internacional da aduana paraguaia, onde vai ser tudo verificado, tá? No Brasil, o importador ele vai precisar ir até o local do despacho dessas mercadorias para registrar a declaração de importação. Então, sempre vai ser necessário apresentar quais são as mercadorias que estão sendo importadas e todas as notas fiscais. Então, após isso, vai ser gerado um DARF, onde vai ser emitido os tributos federais e o ICMS deve ser pago. Ou seja, a gente vai ter ali 25% de impostos ligados à importação e 7% de ICMS, tá? A mercadoria, depois de ter pago isso, a mercadoria ela vai ser desembaraçada e já pode ser entregue e comercializada no território nacional. Assim, de uma forma bem simples, essa é mais ou menos assim que funciona a importação no Paraguai. Agora, se você quer importar da China, já existem outros critérios, como por exemplo, né? É claro que geralmente leva de 20 a 40 dias de demora em relação ao processo de nacionalização, tá? Justamente para legalizar e taxar todos aqueles produtos ali que vêm oriundos da China. Agora, quando a gente fala sobre importação, é claro que tem que fazer ali uma distinção entre o uso pessoal e o uso comercial. Para legalizar um produto que é para uso pessoal e também uma pouca quantidade, a importação de forma legal ela é diferente. Normalmente, todo o processo ele é feito pela importadora, até mesmo no caso da geração da nota fiscal, tá? Então, a única coisa que o comprador ele precisa fazer é pagar os tributos, caso seja necessário e quando ele for notificado para isso, tá? Essas pessoas físicas que eu falo para vocês, elas não compram produtos que passam pela taxação da Receita Federal. Então, ainda sobre essas taxas, é preciso que fique atento em relação à importação. Por quê? Porque você pode muito bem, ainda como pessoa física, ser notificado pela Receita Federal. Por quê? Porque pessoa física que faz compra no mercado chinês, ela não pode passar de $500 com os seus gastos e todas as suas compras, tá? Então, já fica a dica. Agora, em relação à importação que é feita para revenda, né? Já é considerado uma grande quantidade, isso gera necessariamente uma situação um pouquinho mais burocrática, como, por exemplo, o limite máximo de compras feito por pessoa física, a gente sabe, e eu já mencionei aqui, que é $500, tá? Agora, se é para revenda através de e-commerce em plataformas populares no Brasil, né, esse limite ele pode aumentar, tá? Então, já fica a dica relacionada a essa questão de limites, porque isso varia de empresa para empresa, tá? No caso de pessoa jurídica, todos esses produtos eles são taxados. Lembra do NCM que eu já mencionei para vocês, tá? A pessoa jurídica, nesse caso, ela deve ficar sempre atenta à questão da mudança da legislação que é vigente, todas as instruções normativas que a Receita Federal ela publica. Por quê? Porque qualquer erro na documentação exigida ou até mesmo uma falta de nota fiscal, ela pode tornar aquela mercadoria ali como um item ilegal ou até mesmo um perdimento de mercadoria, tá? Então, quando a gente fala nisso, nesse aspecto, é bom que você tenha um fornecedor confiável e que está sempre bem avaliado, porque lembre-se dos canais, tá? O canal verde está liberado para o desembaraço. Agora, vermelho, amarelo, cinza, aí o bicho pega, tá? É necessário que realmente você fique atento a essa questão. Agora, é claro que eu preciso também mencionar para vocês que é sempre bom verificar a questão dos seus fornecedores, porque o fornecedor, ele lembra que eu mencionei à frente, logo no início,
sobre a responsabilidade de cada um? Pois é, o teu fornecedor, ele vai ter a responsabilidade de ali prestar as informações inerentes à declaração de importação. Então, ele vai precisar ali emitir a nota fiscal, ele vai precisar registrar essa importação que você está fazendo, tá? E o acompanhamento é sobre sua responsabilidade. Então, é claro que eu vou te indicar para que você consulte seu advogado tributarista. Agora, tem muita gente que importa da China para montar um e-commerce no modelo shopping virtual. Isso acontece muito, tá? E se você está precisando fazer isso, a primeira dica que eu te dou: defina meios seguros de pagamento. Por exemplo, você vai comprar seus produtos para revender da China, então você já deve preparar ali, se preparar para comprar em moeda estrangeira, tá? Outra questão é sempre avaliar as tarifas. Por quê? Porque existe a tarifa cambial e isso você precisa ficar atento justamente quando ocorrer ali a questão do desembaraço aduaneiro, tá? Outra coisa, nunca erre na precificação. Você precisa sempre calcular a margem de lucro para chegar no valor atrativo para o seu consumidor e até mesmo para o interessado no seu negócio, tá? Outra coisa muito importante é sempre fazer um planejamento tributário relacionado à questão da importação, tá? E a importação, sim, verificando as questões de países. Será que esse mesmo produto em outro país ele não é mais vantajoso para mim quando eu for realizar ali o internamento, a nacionalidade daquele produto? Então, são alguns tipos de fatos que eu preciso estar destacando para ti. Agora, é claro que eu preciso estar falando aqui para vocês que existem sim algumas modalidades de importação, principalmente para aquelas pessoas que querem revender produtos importados no nosso país, como por exemplo, né, o Dramp Shopping, que não é essa loja, né? Ela não é um tipo de negócio que não tem estoque, ela apenas divulga o produto de um terceiro no seu e-commerce. É como se fosse uma página na internet que você tem e que você vai divulgar os produtos de uma terceira pessoa. Tem também a questão da importação direta, que existe sim, é um modelo de negócio que deve ter um estoque já no território nacional, deve cumprir com todas as licenças, principalmente a licença chamada Radar. Isso vai ajudar muito no processo aduaneiro. Tem a que a gente chama de importa fácil. Essa importa fácil é o que a gente fala que é a importação que ocorre através dos correios. O comprador ele pode fazer compras de até $3.000 de cada vez, desde que o peso da caixa não ultrapasse 30 quilos. Então, é uma boa opção para os empreendedores iniciantes. Então, com isso, eu finalizo aqui o nosso 41º episódio. Te agradecendo pela tua excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje e já te convido a interagir conosco nas nossas redes sociais e, é claro, não deixe de acompanhar os próximos episódios aqui do nosso Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Tchau!